O martelo do juiz desceu como um trovão no salão de audiências do Tribunal de Lisboa, e quando pelas paredes adornadas de azulejos azuis que contavam histórias antigas de navegadores e saudades. Silêncio, gritou o magistrado, mas era tarde demais. Sofia, de pé no centro do estrado, sentiu o chão de mármore frio tremer sob seus pés, não pelo impacto do martelo, mas pelo peso das palavras que acabara de proferir. Eu o traí, sim. Mas não por ganância. Por amor. Os olhares da galeria viraram-se como uma onda furiosa do Tejo, e entre eles, os olhos de Ana, sua advogada, sua colega de noites intermináveis em escritórios iluminados por lâmpadas de papel, arregalaram-se em choque puro. O ar cheirava a incenso distante de uma igreja vizinha e ao sal marinho que sempre pairava sobre a cidade, mas naquele instante tudo se dissolveu em um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo sussurro rouco de Sofia. Ana. Perdoa-me. Foi sempre por ti. Lisboa acordava devagar naquela manhã de outono, com o sol tímido espiando por trás das colinas da Alfama, tingindo os telhados de terracota com um dourado suave que lembrava as tardes de infância de Ana nas ruas empedradas de Sintra. Ela, aos 38 anos, era o epítome da mulher portuguesa forjada no fogo das tradições e das modernidades, alta, de pele oliva marcada por sardas sutis do sol atlântico, cabelos castanhos que caíam em ondas rebeldes sobre os ombros e olhos verdes como as vinhas do Douro, afiados pela leitura incessante de códigos e pela observação das almas alheias. Advogada no prestigiado escritório de Direito Comercial na Baixa Chiado, Ana vivia uma rotina que era um fado moderno, melancólico, ritmado, cheio de pausas para um café forte na esplanada do À Brasileira, onde essa de Queiroz outrora sonhava com revoluções. Mas naquela manhã o fado soava mais alto. O telefone tocou enquanto ela preparava o pequeno almoço na sua cozinha apertada, com azulejos brancos e azuis que ecoavam as memórias da avó, que cantava modinhas antigas enquanto cozinhava bacalhau à Brás. Ana? É Sofia. Preciso de ti. É urgente. A voz do outro lado era um fio de seda rasgado, trêmula como as folhas das laranjeiras no rocio durante uma tempestade. Sofia Mendes, 36 anos, ex-colega de Ana nos dias iniciais da Faculdade de Direito na Universidade de Coimbra, onde as duas dividiam noites de estudo regadas a vinho verde e confidências sussurradas sob as estrelas de Mondego. Sofia, com sua beleza etérea, cabelos negros como a noite de Porto, pele clara salpicada de eflorescências rosadas e um sorriso que podia iluminar as catacumbas da Sé Velha, havia sido o sol secreto de Ana por anos. Um crush não dito, enterrado sob camadas de profissionalismo e medo do que a sociedade portuguesa, ainda presa em seus laços católicos e familiares, diria sobre duas mulheres que se amavam além das fronteiras do aceitável. Ana largou a chávena de café, o líquido escuro derramando-se sobre a bancada como uma mancha de vinho tinto em linho branco. Sofia? O que aconteceu? Onde estás? A resposta veio entre soluços abafados, no meu apartamento em Belém. Fui acusada de plágio industrial. O meu chefe na agência de design. Ele diz que roubei os projetos para uma empresa rival. É mentira, Ana. Eu juro pela Virgem de Fátima. Mas vão arruinar-me. O coração de Ana apertou-se como as cordas de uma guitarra portuguesa afinada para um lamento. Plágio? Sofia, a mulher que desenhava logos inspirados nas rendas de bilros de Peniche, que via beleza nas curvas das pontes de Gustavo Eiffel sobre o Douro? Não era possível. E no fundo, Ana sabia, o chefe de Sofia, o ambicioso Rui Carvalho, era um lobo em pele de cordeiro, um homem de ternos italianos que desprezava as mulheres sonhadoras como Sofia e que, sussurravam os rumores nos corredores da Baixa, tinha um histórico de sabotagens para subir na hierarquia corporativa lisboeta. Sem hesitar, Ana vestiu o casaco de lã cinzento, herdado da mãe, que cheirava ainda a lavanda do Alentejo, e correu para a rua.
O elétrico 28 chocalhava pelas calçadas inclinadas de Alfama, levando-a em direção a Belém, onde o mosteiro dos Jerônimos se erguia como um guardião de segredos medievais. Ao descer na paragem, o vento do Tejo trouxe o aroma de pastéis de nata frescos da pastelaria de Belém, mas o estômago de Ana revirava-se de ansiedade. Sofia abriu a porta do apartamento modesto no terceiro andar de um prédio pombalino reconstruído após o terremoto de 1755, ironia cruel, pensou Ana, pois o mundo de Sofia parecia prestes a ruir novamente. Lá estava ela, encolhida no sofá de veludo verde desbotado, rodeada de esboços espalhados como folhas de outono, designs de embalagens para vinhos do Dão, inspirados nas colheitas manuais e nas festas de São João. Os olhos de Sofia, inchados de lágrimas, encontraram os de Ana e, por um instante, o tempo parou. Obrigada por vires. Eu não sei para quem mais recorrer. Ana sentou-se ao lado dela, o joelho roçando acidentalmente da outra, enviando um choque elétrico que ambas ignoraram ou fingiram ignorar. Conta-me tudo, do princípio. Eu vou defender-te, Sofia. Como uma irmã. Mas no coração, Ana sabia que não era como uma irmã. Era mais, muito mais, um amor que brotara nas bibliotecas poeirentas de Coimbra, quando Sofia ria das piadas secas de Ana sobre Camões, ou quando dividiam um prato de chanfana nas tascas da Baixa de Coimbra, os dedos se tocando ao passar o pão. Sofia respirou fundo, o peito subindo e descendo como as ondas que batiam nos cais de Cascais. Trabalhava na agência criativa do Tejo há 2 anos. Criei uma linha de marcas para uma startup de turismo sustentável, logos com motivos de azulejos, mas modernizados, com elementos ecológicos como folhas de sobreiro. Rui aprovou tudo, disse que era genial. Mas na semana passada, a empresa rival, a Porto Designs, lançou exatamente os mesmos conceitos. E o e-mail que enviei com os arquivos desapareceu do meu sistema. Alguém hackeou o. Seus olhos baixaram, cheios de culpa. Ou eu fui tolo o suficiente para confiar nele. Ana franziu a testa, a mente já tecendo as linhas de defesa como uma tecelã alentejana bordando mantas. Evidências? Testemunhas? Sofia abanou a cabeça. Só os meus esboços originais. Mas Rui tem amigos no tribunal, Ana. Ele é de uma família antiga de Lisboa, com ligações à política. Eu sou só. Eu? Uma designer de Viseu que veio para a capital sonhar grande. Enquanto Sofia falava, Ana observava os detalhes que o tempo não apagara. O colar de contas de coral que Sofia usava desde os dias de Coimbra, um presente da mãe falecida, as unhas pintadas de vermelho vivo, como as romarias de Orém, e o jeito como ela mordia o lábio inferior quando nervosa, um gesto que Ana sonhara em beijar 1000 vezes em noites insones. Mas o profissionalismo erguia-se como uma muralha. Ana era a defensora, não a amante. Vou aceitar o caso. Pro bono, claro. Não te preocupes com isso. Sofia estendeu a mão, tocando o braço de Ana. Por quê? Porque me ajudarias assim? Os dedos demoraram-se um segundo a mais, e Ana sentiu o calor subir às faces. Porque és inocente. E porque somos amigas. Amigas. A palavra era uma mentira piedosa, um escudo contra o que fervia por baixo. Nos dias seguintes, o apartamento de Ana em Bairro Alto tornou-se quartel-general de uma batalha silenciosa. Papéis espalhavam-se pela mesa de carvalho, ao lado de uma garrafa de Porto Tawny aberta, o vinho doce que as duas tanto apreciavam nas festas de São Martinho. Ana mergulhava em pesquisas, leis de propriedade intelectual no Código Civil Português, precedentes do Supremo Tribunal de Justiça em casos de roubo de designs inspirados na herança cultural, como os padrões de filigrana de Cimafornos. Sofia, por sua vez, revivia as memórias. Lembras-te daquela noite em Coimbra, quando choveu tanto que ficámos presas na biblioteca até à meia-noite?
Tu leste-me poemas de Florbela Espanca sobre amores impossíveis. Ana sorria, o coração apertado. Florbela, a poetisa de amores lésbicos velados, cujos versos ecoavam o segredo delas. Lembro-me. E tu desenhaste um coração no vapor do vidro da janela. Mas o passado era um luxo, o presente era uma tempestade. A primeira reunião com Rui Carvalho aconteceu num café na Praça do Comércio, sob o arco triunfal que celebrava a reconstrução de Pombal. Ele era charmoso, de bigode fino e fato azul marinho, bebendo um bagaço como se fosse néctar dos deuses. Advogada Santos, que prazer! Mas Sofia é culpada, sabe? Eu tenho os logs de IP. Ana sustentou o olhar, a voz firme como o granito das fortalezas de Óbidos. Logs podem ser falsificados, Sr. Carvalho. E a justiça portuguesa valoriza a verdade, não as intrigas de escritório. Ele riu, um som falso como o eco em uma gruta de Benagil. Verdade? Em Lisboa, a verdade é o que o poder dita. E o meu tio é juiz em Aveiro. A ameaça velada pairava no ar, misturando-se ao cheiro de broa de milho dos vendedores ambulantes. De volta ao apartamento, Sofia esperava ansiosa. Como correu? Ana contou, omitindo veneno, mas o toque reconfortante na mão de Sofia disse tudo. Naquela noite, sob as luzes tremulosentes das lanternas de Bairro Alto, onde Fado ecoava de portas entreabertas, elas caminharam pelas ruas estreitas. O ar estava carregado de jasmim e saudade. Obrigada, Ana. Sem ti, eu estaria perdida. Pararam junto a uma fonte barroca, a água murmurando segredos. Os olhos de Sofia brilhavam à luz da lua e, por um momento, Ana quase confessou: eu faria qualquer coisa por ti. Qualquer. Mas as palavras morreram na garganta, como um verso inacabado de Fernando Pessoa. O julgamento aproximava-se como uma procissão de Corpus Christi, solene e inevitável. Ana preparava a defesa com fervor, consultando peritos em cibersegurança de Coimbra e testemunhas da agência, colegas de Sofia que, timidamente, admitiam as pressões de Rui para resultados rápidos. Uma delas, a jovem estagiária Maria, de pele morena como as olivas do Alentejo, confidenciou: ele mudava os arquivos dela às escondidas. Vi uma vez, no computador dela. Evidência. Um fio de esperança. Mas o conflito interno de Ana crescia. Em sonhos, via Sofia não como cliente, mas como amante, passeios de mãos dadas pelo Pardão de Cascais, beijos roubados nas praias desertas de Comporta ao amanhecer. Acordava suada, o coração martelando como o sino da igreja de São Roque. Isto é errado, murmurava para si mesma, mas o amor, como o vinho do Porto, envelhecia e se tornava mais forte com o tempo. Finalmente, o dia do tribunal chegou. O Palácio da Justiça na praça do município erguia-se imponente, suas colunas dóricas lembrando a glória dos descobrimentos. Sofia, vestida num conjunto simples de saia lápis e blusa branca, tremia ao lado de Ana no corredor de eco. Estou com medo. Ana apertou-lhe a mão, um gesto fugaz que dizia volumes. Eu protejo-te. Juro pela minha honra. Entraram na sala, o ar pesado de tensão e do perfume floral das secretárias. O juiz, um homem idoso de barba branca como as gaivotas do Tejo, bateu o martelo. Iniciem os trabalhos. A acusação abriu com Rui no estrado, voz untuosa. Sofia Mendes traiu a confiança da agência, enviando materiais confidenciais para concorrentes. Eis as provas. Telas projetavam e-mails falsos, timestamps manipulados. Ana observava, o estômago em nós. Sua vez veio como um vendaval. Meritíssimo, estas provas são fabricadas. Chamo a testemunha Maria Lopes.
A estagiária subiu, voz trêmula mas firme. Eu vi o Sr. Carvalho alterar os ficheiros. Ele queria culpar a Sofia para encobrir os seus próprios erros. Murmúrios na galeria. Rui empalideceu, o bigode tremendo. Mas o golpe veio de Sofia. Interrompida pela acusação, ela ergueu-se, olhos flamejantes. Basta de mentiras. Eu traí, sim, mas não os projetos. Traí o meu silêncio. O salão congelou. Ana sentiu o mundo inclinar-se. Sofia, não. Mas era tarde. Eu amo a minha advogada. Desde Coimbra. Rui descobriu, ameaçou expor-nos se eu não assinasse uma confissão falsa. Foi por amor que eu quase cedi. O martelo desceu. Silêncio. Os olhares viraram-se para Ana, que, com o rosto em chamas, sentiu as lágrimas brotarem. O cruz revelado, nu e cru, perante a justiça e o mundo. O eco das palavras de Sofia reverberou pelas paredes do tribunal como o lamento de um fado de Amália Rodrigues, profundo e inescapável, penetrando nas almas de todos os presentes. Ana ficou paralisada, o dossiê de papéis escorregando ligeiramente de suas mãos trêmulas, enquanto o juiz, com sobrancelhas arqueadas como as pontes góticas de Évora, batia o martelo repetidamente para restaurar a ordem. Senhora Mendes, contenha-se. Isto é um tribunal de lei, não um confessionário romântico. Mas o dano estava feito. Rui Carvalho, no banco da acusação, sorria vitoriosamente, os olhos estreitados como um mercador fenício negociando especiarias no cais de Belém. Ele havia plantado a semente da dúvida, transformando uma defesa técnica em um escândalo pessoal. A galeria sussurrava, cabeças inclinando-se em fofocas que se espalhariam como o nevoeiro matinal do Tejo até aos cafés da Baixa e às tascas de Alfama. Ana recuperou a compostura com o instinto de uma toureira enfrentando o touro em Évora, endireitando a espinha e erguendo o queixo. Seus olhos verdes flamejaram com uma mistura de pânico e fúria protetora. Meritíssimo, peço que desconsidere essa interrupção como irrelevante para os factos. A integridade da minha cliente não está em julgamento aqui, é a dela que o acusador questiona. Mas internamente, o caos reinava. Amor? Revelado assim, num instante de desespero, perante estranhos e câmaras de TV que cobriam o caso como um folhetim da SIC? Ana pensou nas noites solitárias em seu apartamento, lendo Sofia de Mel Brainer sobre Amores do Mar, imaginando Sofia ao seu lado. Agora era real e aterrorizante. O julgamento prosseguiu em ritmo febril. Ana chamou o perito em informática, um homem calvo de óculos grossos de Braga, que dissecou os logos de IP como um anatomista medieval. Os acessos foram feitos de um IP corporativo, mas o timestamp foi alterado via software de edição. Não há vestígios de envio externo por parte da Ré. Gráficos projetados na tela mostravam linhas vermelhas de manipulação, como veias expostas num corpo ferido. Rui contra-argumentou com veemência, invocando confiança quebrada e motivação pessoal, lançando olhares venenosos para Sofia, que agora se encolhia na cadeira, as mãos entrelaçadas num nó de arrependimento. Durante o intervalo para almoço, no refeitório sombrio do tribunal, com suas mesas de madeira gasta e cheiro a sopa de couve galega, Ana puxou Sofia para um canto isolado atrás de uma coluna de mármore. O sol filtrava-se pelas janelas altas, pintando listras douradas no chão como os raios que iluminam as vindimas no Douro. O que foi aquilo? Como pudeste? Sua voz era um sussurro rouco, carregado de emoção contida. Sofia ergueu o rosto, lágrimas traçando caminhos salgados pelas bochechas, como o orvalho nas uvas de colares. Eu não aguentei mais, Ana. Rui soube do nosso passado, encontrou cartas antigas no meu armário quando inspecionava o escritório. Ameaçou contar à imprensa, destruir as nossas carreiras. Duas mulheres como vocês não sobrevivem no mundo dos homens, disse ele.
Eu ia assinar a confissão para te proteger. Mas no estrado vi-te lutar por mim e o coração falou mais alto que o medo. Ana recuou um passo, o peito oprimido como se o peso de Lisboa inteira, suas 7 colinas, seus conventos silenciosos, caísse sobre ela. Proteger-me? Sofia, tu expuseste-nos. A minha firma, a minha família. A minha mãe em Sintra, que reza o terço todas as noites pela filha perfeita. E se isto vazar? Nós somos. Não conseguiu dizer amantes, a palavra ainda era um tabu, um segredo guardado como os vinhos envelhecidos nas caves de Vila Nova de Gaia. Em vez disso, tocou o rosto de Sofia, o polegar limpando uma lágrima, um gesto terno que ecoava as carícias das mães alentejanas às filhas nas feiras de Évora. Eu amo-te, Sofia. Há anos. Mas o amor não é só poesia de pessoa, é batalha. E agora estamos no meio dela. O toque durou segundos eternos, até que o sino do tribunal a chamou de volta. O resto da tarde foi uma dança de argumentos afiados. Ana desmontou as alegações de Rui ponto por ponto, invocando o artigo 483 do Código Civil sobre boa-fé contratual e citando casos emblemáticos como o do design de pastéis de nata protegido como património imaterial. Sofia testemunhou com voz firme, descrevendo as noites em claro criando sob a luz de uma lâmpada de azeite, inspirada nas cantadeiras de fado de Alfama. Os meus designs são a minha alma portuguesa, raízes no azulejo, no mar, na terra. Não os roubaria por nada. Ao fim do dia, o juiz adiou a sentença para a semana seguinte, citando necessidade de deliberação. Fora do tribunal, a imprensa esperava como abutres nas romarias de Fátima, flashes de câmaras, microfones estendidos. Advogada Santos, é verdade o romance alegado? Ana ignorou-os, guiando Sofia através da multidão até um táxi amarelo que as levou para o cais do Sodré. Lá, sentadas num banco de ferro forjado, olhando o Tejo dourado pelo pôr-do-sol, o silêncio caiu como um manto de veludo. Barcos de recreio passavam, suas velas brancas como as vestes das mouras em lendas antigas. E agora, murmurou Sofia, a cabeça apoiada no ombro de Ana, o primeiro abraço real desde Coimbra. Ana respirou o ar salgado, pensando nas mulheres de Portugal que vieram antes delas, as rainhas guerreiras da Vis, as poetisas veladas como Ana de Jesus. Agora enfrentamos. Juntas. Mas primeiro, preciso de tempo para processar. Deixou Sofia em Belém com um beijo na testa, leve como uma brisa de Sesimbra, e voltou para casa num elétrico lotado de turistas e locais, o coração em tumulto. Naquela noite, o telefone tocou incessantemente. Afirma, Ana, isto é um escândalo. Pode afetar clientes conservadores. A mãe, filha, o que é esta história nos jornais? Amor entre mulheres? Deus me livre. Ana desligou, servindo-se de um copo de ginginha, a cereja vermelha boiando como um coração partido. Sentou-se à janela, vendo as luzes de Lisboa piscarem como estrelas caídas, e chorou pela primeira vez em anos, não de tristeza, mas de alívio misturado a terror. O segredo estava solto, como um pombo branco na sede de Lisboa. Os dias seguintes foram um vórtice. Sofia isolou-se, pintando furiosamente em seu apartamento, telas de azulejos partidos, simbolizando o coração rachado, mas recomposto com fios de ouro, como a técnica kintsugi que aprendera num workshop em Óbidos. Ana, por sua vez, preparava o fecho da defesa, reunindo cartas de apoio de colegas da agência e até de um designer famoso de Porto, que elogiava o talento único de Sofia. Mas o conflito maior era interno. O amor, agora exposto, exigia escolhas. Numa caminhada solitária pelo Jardim da Estrela, onde monges franciscanos outrora meditavam, Ana confrontou-se. Vale a pena? Perder tudo por ela? As flores de buganvília rosa sussurravam sim, como um cor de santas esquecidas.
Então veio a traição, não de Rui, mas pior. Uma amiga comum de Coimbra, a ambiciosa advogada Teresa, contactou Ana. Eu avisei o Rui sobre o passado de vocês. Pensei que ajudaria a resolver o caso rápido. Desculpa. Traição disfarçada de amizade, como as intrigas nas cortes de D. João V, Ana sentiu o chão sumir. Teresa, que partilhara segredos nas romarias de Vila Real, havia vendido-os por lealdade ao sistema. Num café encheado, confrontou-a: como pudeste? Somos irmãs de luta. Teresa baixou os olhos, mexendo o café. O mundo não está pronto, Ana. Protegia-te de ti mesma. Mas era egoísmo puro e simples. Ferida, Ana correu para Sofia. Bateu à porta à meia-noite, chuva fina caindo como lágrimas do céu lisboeta. Ela traiu-nos. Mas eu não traio. Escolho-te. Sofia abriu, encharcada de emoção, e puxou-a para dentro. Abraçaram-se ali, no hall escuro, corpos tremendo não de frio, mas de vulnerabilidade. Então, o que fazemos? Perguntou Sofia, os lábios a centímetros dos de Ana. Amamo-nos, respondeu Ana, e selou com um beijo suave, casto, como o primeiro raio de sol após a tempestade, um selo de promessas, sem pressa, cheio de ternura portuguesa. O beijo, breve como o voo de uma andorinha sobre as falésias da Arrábida, deixou-as sem fôlego, paradas no hall apertado do apartamento de Sofia em Belém, com o som distante das ondas do Tejo batendo nos cais como um coração acelerado. A chuva lá fora intensificava-se, tamborilando no telhado de telhas vermelhas como um fado improvisado, enquanto dentro, o ar carregava-se de um perfume misturado, o jasmim silvestre do vaso na entrada e o leve aroma de lavanda no colarinho da blusa de Ana. Não era paixão carnal, longe disso, num mundo onde o toque era sagrado, como as relíquias nos altares de Mafra, mas uma comunhão de almas, um reconhecimento mútuo de que o amor, em Portugal, era como o vinho do Porto, demorado a maturar, mas eterno no paladar. Sofia recuou primeiro, os olhos negros brilhando com uma mistura de alegria e receio, como as lanternas nas festas de Santo António. Ana, isto muda tudo. Sentaram-se no sofá, mãos ainda entrelaçadas, e Sofia serviu chá de erva doce, quente e reconfortante, como as infusões que as avós alentejanas preparavam para curar males do coração. Ana contou da traição de Teresa, a voz embargada. Ela pensou que nos salvava vendendo nosso segredo. Mas o que é salvação sem verdade? Como as procissões de Évora, onde se carrega o peso para encontrar luz. Sofia ouviu, traçando círculos suaves na palma da mão de Ana com o polegar, um gesto simples, mas carregado de intimidade, evocando memórias de noites em Coimbra, quando dividiam um cobertor contra o frio invernal de Mondego. Eu devia ter-te contado antes, confessou Sofia, a voz baixa como um sussurro numa capela de romaria. Rui encontrou as cartas que descrevi há anos. Aquelas que nunca enviei, cheias de versos roubados a flor bela. Eu sou a que espera, a que sonha, a que ama em silêncio. Ameaçou usar contra nós, dizer à imprensa que éramos desviadas, um escândalo para manchar a agência. Eu aceitei a culpa falsa para te proteger, para que a tua carreira brilhasse, como mereces. Ana abanou a cabeça, lágrimas escorrendo como o ribeiro de águas cristalinas em Sintra. Proteger? Amor não é prisão, Sofia. É liberdade, como os pássaros que voam sobre o cabo de São Vicente. Eu teria enfrentado o mundo contigo desde o início. A noite estendeu-se em confidências, tecendo o passado como uma tapeçaria de arraiolos, rica em cores e padrões. Lembraram Coimbra, as tardes no Jardim Botânico, onde Sofia desenhava folhas de sobreiro enquanto Ana recitava Sá de Miranda, as festas de queima das fitas, com sardinha assada e vinho da bairrada, onde um olhar trocado durava mais que a música. Eu sentia, admitiu Ana, mas o medo era maior. A sociedade, a família.
Minha mãe, com as suas rezas em Sintra, sonha com netos e casamentos na igreja. Sofia sorriu tristemente. Minha mãe em Viseu, com as suas rendas de bilros, diria o mesmo. Mas o amor verdadeiro é como o fado, dói, mas cura. Ao amanhecer, com o céu de Lisboa tingido de rosa como as casas de Alfama, Ana partiu, prometendo voltar. O julgamento esperava, mas agora com uma força renovada, o amor como âncora, firme como as muralhas de Almeida. Na firma, o sócio principal, um homem grisalho de Leiria com sotaque suave, chamou à sala: Ana, os rumores. Se forem verdade, pode complicar. Mas vejo o fogo nos teus olhos. Luta, rapariga. Portugal precisa de mulheres como tu. Palavras inesperadas, como um raio de sol em dia de chuva. Enquanto isso, Sofia enfrentava sua própria tempestade. Amigos da agência, outrora leais, distanciavam-se, sussurrando escândalo nos corredores. Mas uma aliada surgiu, Inês, a contadora de 40 anos, viúva de um pescador de Ericeira, que batera à porta com um prato de bolos de amêndoa. Eu sei o que é amar em segredo. Meu marido era bom homem, mas meu coração pertencia a outra antes dele. Apoio-te, Sofia. E a Ana. Sentaram-se na varanda, olhando o padrão dos descobrimentos, símbolo das jornadas ousadas. O amor lésbico em Portugal é como o mar, vasto, mas cheio de rochas. Mas as ondas levam-nos adiante. A semana passou em preparação febril. Ana reuniu mais provas, um depoimento escrito de um técnico de TI que confirmava a manipulação de Rui e uma análise forense dos designs, provando originalidade inspirada na herança cultural, os azulejos de Mestre Vital em Évora como base, não cópia. Mas o conflito escalava. Rui, sentindo o cerco fechar-se, vazou histórias para a imprensa. Manchetes no Público e no Diário de Notícias. Romance proibido no tribunal, advogada e acusada em escândalo lésbico. Ana enfrentou repórteres no Rossio, voz firme. A justiça julga factos, não corações. E o coração português bate por igualdade. Em casa, as chamadas da família. A irmã de Ana, de Setúbal, com voz preocupada. Mãe está devastada. Diz que é pecado. Mas eu apoio-te, mana. Ama quem amares. Um bálsamo. Sofia, por sua vez, recebeu uma carta da mãe, linhas trêmulas em papel de caderno, cheirando a eucalipto de Viseu. Filha, o amor é dom de Deus. Se for puro, como as flores de São João, aceito. Lágrimas de alívio. O dia da sentença amanheceu claro, o sol banhando Lisboa em luz como nas pinturas de Paulo Arrego, cruas, emocionais. No tribunal, a galeria lotada, amigos, família, curiosos. Rui parecia confiante, mas seus olhos traíam pânico. O juiz, após deliberação, ergueu-se. Considerando as provas irrefutáveis de falsificação, absolve a ré de todas as acusações. O acusador, Sr. Carvalho, é advertido por má-fé processual. Um suspiro coletivo, como o vento nos vinhedos do Dão. Sofia soluçou de alívio, virando-se para Ana com um sorriso radiante. Mas o verdadeiro clímax veio após. Fora do tribunal, sob o céu azul, Rui aproximou-se, rosto contorcido. Isto não acaba aqui. Vou expor-vos, suas. Ana interveio, voz de aço. Tente, e eu processo por difamação. A justiça inclui amor, senhor. E o nosso é mais forte que as suas mentiras. Ele recuou, derrotado, desaparecendo na multidão como um fantasma nas brumas de Sintra. Sozinhas no cais, com o Tejo murmurando aprovação, Ana e Sofia abraçaram-se abertamente, um gesto revolucionário em plena luz do dia. Ganhamos, sussurrou Sofia. Mais que o caso.
Ganhámos-nos. Caminharam de mãos dadas pela marginal, parando para um gelado de canela na feira de Belém, rindo como meninas em romaria. Mas o conflito não terminara. A sociedade, com seus olhares enviesados, era o próximo touro a enfrentar. Naquela tarde, Ana levou Sofia a Sintra, às encostas verdejantes onde crescem os quiabos selvagens. Visitaram a Quinta da Regaleira, com seus poços iniciáticos simbolizando descidas ao submundo do coração. Aqui, onde os amores secretos se escondiam nos jardins, disse Ana, juramos viver o nosso à luz. Sofia colheu uma flor, prendendo-a no cabelo de Ana. Pelo futuro, viagens ao Algarve, fados em Alfama, talvez uma casa em Óbidos com jardim de laranjeiras. Mas a traição de Teresa ecoava. Ana confrontou-a num jantar encheado, sob candelabros de cristal. Porquê? Teresa, vinho na mão, confessou, medo. O meu próprio segredo, um caso com uma mulher casada. Pensei que te pararia antes que te destruísse. Perdão veio devagar, como o lento envelhecimento do queijo de azeitão, mas veio. Somos humanas, Teresa. Erros tecem a tapeçaria da vida. A noite terminou com Ana e Sofia no mirador de Santa Catarina, vendo Lisboa estender-se como um manto bordado de luzes. O amor, agora público, era uma ponte sobre o abismo, frágil, mas bela. As luzes de Lisboa cintilavam abaixo delas como joias espalhadas por um ourives divino, do castelo de São Jorge às torres gêmeas do 25 de Abril, enquanto Ana e Sofia se recostavam no muro de pedra do Miradouro, o vento noturno carregando ecos distantes de um acordeão tocando estranha forma de vida. O ar fresco de dezembro misturava-se ao perfume das mimosas em flor precoce, e pela primeira vez em anos, Ana sentiu o peso do segredo evaporar, como a neblina matinal nas serras de Monsanto. Mas o alívio era temperado por uma ansiedade nova. O amor exposto não era só liberdade, era vulnerabilidade, como navegar o Tejo em maré alta, com rochas ocultas sob a superfície. Olha para baixo, disse Sofia, apontando para as ruas labirínticas de Alfama, onde lanternas vermelhas balançavam como corações em festa. Toda esta cidade viu-nos hoje. O que achas que pensam? Ana encolheu os ombros, o casaco de lã roçando de Sofia num roçar reconfortante. Alguns julgarão como os fariseus nas catedrais. Outros celebrarão como as pescadeiras de Caxias que amam sem amarras. Mas nós? Nós somos o nosso próprio tribunal agora. Riram baixinho, um som puro como o riacho de Peneda Gerês, e Sofia inclinou a cabeça no ombro de Ana, traçando com o dedo os padrões invisíveis do destino. De volta à realidade, os dias pós-julgamento trouxeram uma calmaria enganosa. Sofia foi reintegrada na agência com desculpas murmuradas e um aumento discreto. Rui, humilhado, transferira-se para Porto, deixando para trás um rasto de e-mails deletados como confissões não dadas. Ela retomou o trabalho com vigor renovado, desenhando uma campanha para o Festival de Fado de Alfama, motivos de guitarras portuguesas entrelaçadas com rosas de espinhos, simbolizando amores resilientes. É para nós, confidenciou a Inês, que se tornara confidente. O espinho fere, mas a rosa perfuma. Ana, por sua vez, enfrentava o furacão na firma. Clientes conservadores, como o banqueiro de Famalicão com laços ao Opus Dei, retiraram casos, murmurando sobre distrações pessoais. Mas novos chegaram, mulheres empresárias de Setúbal, donas de vinícolas, buscando defesa em disputas laborais, ativistas de Faro, lutando por direitos LGBTQ+, em praias algarvias. O sócio principal promoveu à parceira, tu trouxeste luz ao caso, Ana. E luz atrai mais luz. Ela aceitou, mas com o coração dividido. O sucesso profissional era doce como o arroz doce de Leiria, mas vazio sem Sofia para partilhar. O primeiro teste veio na família. Ana convidou Sofia para o Natal em Sintra, na casa da mãe, uma vivenda de paredes caiadas rodeada de eucaliptos que sussurravam lendas das moras encantadas.
Dona Isabel, aos 65 anos, com avental florido e rosário no pulso, recebeu-as na porta com um abraço rígido. Então, esta é a famosa Sofia. O jantar foi tenso, bacalhau à moda de Sintra, vinho de colares, conversas sobre o tempo e as vindimas. Mas quando Dona Isabel viu Sofia ajudar a lavar a louça, cantando uma modinha lentejana baixinho, algo amoleceu. Tu amas a minha filha, não é? Como eu amei o teu pai, Ana, com alma inteira. Lágrimas nos olhos, abençoou-as com o sinal da cruz. Que Santa Rita, padroeira dos impossíveis, vos guarde. Em Viseu, a mãe de Sofia, Dona Luísa, uma viúva de mãos calejadas pelas rendas, recebeu-as com broa de mel e histórias de juventude. No meu tempo, amores assim eram sussurrados nas fontes. Mas o tempo muda como dor após a chuva. As duas famílias, unidas por filhas teimosas, partilharam uma ceia de consoada com filhós e rabanadas, risos e quando como cimos de Natal em Óbidos. Mas o conflito maior surgia na sociedade. Uma petição online, lançada por conservadores de Braga, exigia valores tradicionais nos tribunais, citando o caso como decadência moral. Ana e Sofia enfrentaram-nos juntas. Numa entrevista à RTP, sentadas no estúdio com vista para o Tejo, Ana falou: "Justiça não discrimina corações. Em Portugal, terra de exploradores, exploramos também o amor em todas as formas." Sofia acrescentou: "Os meus designs celebram a diversidade do azulejo ao arco-íris." A petição murchou, substituída por apoios de celebridades como a fadista Carminho, que tuitou: "Amor é fado universal." O romance delas florescia em gestos cotidianos, piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos da Serra da Estrela, passeios de barco no Tejo ao pôr-do-sol, mãos unidas enquanto gaivotas dançavam, noites de fado em casas de Alfama, onde Sofia desenhava enquanto Ana cantava meu amor, voz embargada de emoção. Não havia pressa para intimidades físicas, o toque era sagrado, como as bênçãos nas romarias de Fátima, construída em camadas de confiança e ternura. Contudo, a traição de Teresa pairava como uma sombra. Ana perdoou-a formalmente, mas o laço frágil rompeu-se quando Teresa pediu favores profissionais. "Não mais", disse Ana numa carta, selada com cera vermelha como vinho de Borba. Traição corta como faca de podar vinhas. Teresa respondeu com arrependimento, prometendo mudança, um arco de redenção, como as histórias de D. Afonso Henriques. O alto trunfo veio na primavera, o Festival de Cinema de Lisboa Quer, onde Ana e Sofia foram convidadas a falar. No grande auditório, sob aplausos, Ana declarou: "O nosso amor nasceu em Coimbra, cresceu em tribunais e floresce em Lisboa. É humano, é português, rico em saudade e esperança." Sofia exibiu um design novo, um coração de azulejos partidos, recompostos com fios de ouro, intitulado Amor Kintsugi. A plateia ovacionou, lágrimas e risos misturados como num fado. Mas o destino testava. Sofia recebeu uma oferta de emprego em Londres, de uma agência internacional. "É o sonho", disse, olhos baixos. Ana sentiu o pânico subir como maré em Aveiro. E nós? O nosso Portugal? Noites de discussão seguiram, caminhadas pelo Chiado onde essa sonhara utopias. "Não posso ir sem ti", confessou Sofia. "Mas não te peço para mudares." Ana, após dias de reflexão no Mosteiro da Batalha, onde rainhas medievais oravam por coragem, respondeu: "Vamos juntas. Ou ficamos." O amor escolhe o caminho, não o mapa. Decidiram ficar. Lisboa era lar, com suas colinas e segredos. Sofia declinou a oferta, focando num estúdio próprio em Belém, com Ana como conselheira legal. O estúdio abriu com uma exposição, designs inspirados em mulheres portuguesas, de Inês de Castro a Sofia Anderson, celebrando força feminina e queer.
Verão trouxe paz, férias em Comporta, praias de dunas brancas onde caminhavam de mãos dadas, conchas na areia como promessas. Aqui o mar lava as feridas, disse Ana, beijando a testa de Sofia sob o sol poente. O sol de Comporta mergulhava no Atlântico como uma moeda de ouro num baú de pirata, tingindo o céu de laranja e púrpura, enquanto Ana e Sofia caminhavam pela praia deserta, os pés afundando na areia fina salpicada de ouriços de mar e algas secas que sussurravam segredos ancestrais. O ar salgado misturava-se ao cheiro de pinheiros da praia próximos, e ao longe, o canto melancólico de um búzio ecoava como um chamamento de sereias das lendas minhota. Era o seu primeiro verão juntas, não como amigas veladas, mas como amantes assumidas, um luxo que Portugal, terra de santos e pecadores, começava timidamente a conceder. Sofia, com um vestido leve de linho branco bordado à mão por artesãs de Vila do Conde, colhia conchas, rindo quando uma onda maliciosa molhava as bainhas. Olha esta, parece um coração partido, mas inteiro. Ana, de calções e camisa xadrez desabotoada ao vento, pegou-lhe, traçando as curvas irregulares. Como nós. Feridas, mas belas. As férias eram um bálsamo após o turbilhão do julgamento. Deixaram Lisboa para trás, com o seu bulício de elétricos e turistas, por esta faixa selvagem do Alentejo costeiro, onde o tempo corria devagar como leite de cabra nas canjarias de Serpa. Alugaram uma casa de paredes caiadas e chaminé de ferro, rodeada de arrozais que ondulavam ao vento como saias de bailarina em festas de São João. Manhãs começavam com café e pão de milho fresco, comprado aos pescadores locais que ainda usavam redes de cortiça, como nos tempos de Camões. Lembra-te de Coimbra? Perguntava Sofia, espalhando manteiga de pato caseira. Nós sonhávamos com isto, liberdade sem tribunais. Ana assentia, os olhos verdes suavizados pelo sol. Agora é real. Mas o passado ainda morde, como um cão vadio em Alfama. De facto, ecos do conflito persistiam. Cartas anónimas chegavam ao estúdio de Sofia, arrependei-vos, pecadoras. Ana respondia com ações legais, defendendo não só a parceira, mas uma causa maior, a despenalização plena de identidades que era em contextos rurais, onde o conservadorismo enraizado nas romarias de Baião ainda sussurrava julgamentos. Numa entrevista ao Expresso, Ana escreveu um op-ed: o amor lésbico em Portugal não é anomalia, é fio na tapeçaria nacional, de Safa Florbela, passando pelas invisíveis amantes das freiras de Aroca. O artigo viralizou, inspirando um grupo de apoio em Faro, onde pescadoras algarvias partilhavam histórias semelhantes. Sofia, inspirada, lançou uma coleção de designs para bandeiras quer portuguesas, azulejos estilizados com o arco-íris entrelaçado em padrões de arabesco mourisco, simbolizando a herança multicultural de Portugal, de Al-Andalus à África. É para as mulheres como nós, disse ela na inauguração em Lisboa, no Museu do Azulejo. Ana, ao lado, orgulhosa como uma rainha em corte, viu lágrimas nos olhos de visitantes. Uma jovem de Évora, saindo do armário, uma viúva de Trás-os-Montes, recordando um amor perdido. Mas o conflito interno de Ana reacendia. Sonhos com o julgamento, o martelo caindo, olhares acusadores, acordavam na suada, questionando: sou forte o suficiente? Sofia, sentindo-o, preparava surpresas. Um piquenique no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, onde o vento levava como lobos da Serra da Lausanne. Lá, sob o farol que guiava navegadores, Sofia ofereceu um anel de prata com uma pedra de quartzo rosa de marinha grande. Não é casamento, ainda não, com as leis que atrasam como carroças em estradas de terra. Mas é promessa, contigo até ao fim do continente. Ana chorou, beijando-a com ternura salgada pelo mar, os lábios demorando-se em gentileza, como o lento dançar de um fandango alentejano. De volta à Comporta, noites eram para estrelas e histórias.
Deitadas numa manta de retalhos tecida em arraiolos, contavam lendas. Amor a quem cantou um cavaleiro em Sintra, transformando-se em serpente por amor não correspondido. As freiras de Lourvão que trocavam bilhetes codificados em bordados. O nosso amor é moderno, mas antigo como estas dunas, murmurava Sofia, a cabeça no peito de Ana, ouvindo o coração bater ritmado como um tambor de romaria. O regresso a Lisboa trouxe um novo teste, o aniversário de Ana, 39 anos, celebrado numa tasca em Moraria, berço do fado. Amigos, Inês, Maria estagiária, até Teresa, redimida com um brinde humilde, juntaram-se para leitão à bairrada e vinho de Bucelas. Um fadista idoso, com viola de fado ao ombro, dedicou com que voz a elas: choras por ela, que chora por ti. Lágrimas fluíram, mas de alegria, como chuva benéfica nas vinhas do Tejo. Contudo, a traição maior veio de onde menos esperavam. A firma de Ana, pressionada por acionistas católicos de Coimbra, sugeriu uma pausa na parceria. Não por ti, mas pela imagem, disse o sócio, voz pesarosa. Ana sentiu o chão tremer como no terremoto de 1755. Confrontou-os na sala de reuniões, com vista para o Rossio. Se o amor é fraqueza, então fraqueza é o que nos torna humanos. Demitam-me, mas não me calem. Sofia, ao saber, abraçou-a forte. Construímos o nosso. O teu escritório, o meu estúdio, juntos. Renunciou, abrindo uma firma própria em Chiado, Santos e Mendes, Direito e Design, uma ponte entre lei e arte, defendendo causas queer e criativas. Clientes acorreram, autoras de Faro processadas por livros imorais, designers de Porto contra monopólios. O sucesso veio rápido, como o florescimento das amendoeiras em fevereiro. Verão findou com uma viagem ao Douro, barco rabelo pelas curvas do rio, provando vinhos em quintas de pinhão, onde uvas moscatel brilhavam como rubis. Numa noite de estrelas, num terraço de pedra, Ana propôs: casemo-nos, quando a lei permitir. Não por papel, mas por nós. Sofia aceitou, selando com um abraço que dizia tudo, eterno, como o rio que corria para o mar. Outono trouxe colheita. O estúdio de Sofia ganhou o Prémio Nacional de Design, inspirado em amores resilientes. Ana defendeu um caso pro bono para um casal lésbico de Évora, ganhando custódia para suas filhas adotivas. Vês, disse Sofia, somos mudança. Mas o clímax pessoal veio numa tempestade. Ana descobriu uma carta antiga de Sofia para Teresa, confessando dúvidas sobre o futuro anos antes. Sentes ainda? Não era traição, mas medo exposto. Confrontaram-no numa caminhada pela Serra de Sintra, chuva caindo como bênçãos. Eu duvidei por medo de te perder, admitiu Sofia. Mas agora, sei, és o meu porto seguro. Perdão veio em abraços molhados, fortalecendo o laço como raízes de oliveira centenária. A chuva de Sintra caía em vãos prateados, transformando as estradas sinuosas em riachos murmurantes que desciam das colinas como lágrimas de ninfas das lendas celtas, enquanto Ana e Sofia corriam de volta à casa da mãe, rindo entre golfadas de ar fresco carregado de eucalipto e terra molhada. O confronto na serra não fora uma ruptura, mas uma purificação, como o ritual das endoenças nas romarias de Vila Real, onde se lava a alma para renascer mais forte. Dentro da vivenda caiada, com o fogo crepitando na lareira de granito e o aroma de chá de camomila envolver o ar, Dona Isabel esperava com toalhas quentes e um prato de pastéis de nata caseiros, os flocos dourados estalando como confetes de perdão. Entra, meninas. O amor, como esta chuva, passa e deixa o arco-íris. As palavras da mãe, outrora rígida como as muralhas de Palmela, agora fluíam suaves como o vinho de Carcavelos. Sentadas à mesa de castanho polido, herdada de avós que fugiram das invasões francesas, Ana e Sofia partilharam a confissão. Eu duvidei, mãe, disse Sofia, voz trêmula como uma folha de videira no outono. Medo de que o mundo nos engolisse.
Dona Isabel pegou nas mãos delas, as veias salientes como mapas de rios navegados. Dúvida é humana, filha. Eu duvidei do teu pai nos anos da ditadura, quando ele arriscava na resistência. Mas o amor verdadeiro é como o sobreiro, arde, mas renasce da cinza. Ana sentiu o peito expandir-se, a aprovação materna era o seu final, como a bênção papal em Fátima. Os meses seguintes teciam tapeçaria de normalidade profunda, enraizada na essência portuguesa, rotinas matinais de café no balcão do antigo quiosque encheado, onde jornais se espalhavam como folhas de castanheira, tardes de trabalho na firma Santos e Mendes, agora um farol para causas progressistas. Defendendo artistas de Évora contra censores conservadores e designers de Setúbal em disputas de direitos autorais inspirados em bordados tradicionais. Sofia expandiu o estúdio para Porto, colaborando com tecelãs da Maia em coleções de tecidos com padrões lésbicos velados, flores entrelaçadas como amantes em jardins de Queluz. É a nossa herança, explicável a clientes, mulheres que criam beleza do silêncio. O amor delas manifestava-se em gestos humanizados, longe de dramas teatrais. Um bilhete escondido na mala de Ana, com um desenho de duas figuras de mãos dadas sob o Tejo. Uma massagem nos ombros após um dia de tribunal, com óleo de figueira do Mediterrâneo de Sagres. Noites de domingo com filmes de Manuel de Oliveira, debatendo o eterno feminino, enquanto comiam queijos de picante de Nisa e azeitonas de Mourão. Não havia pressa para formalidades. O casamento igualitário, aprovado em 2010, mas ainda estigmatizado em vilas remotas como Idanha Velha, esperaria o momento certo. Em vez disso, celebravam aniversários com romarias privadas, uma viagem a Tomar, ao Convento de Cristo, onde templários sonharam uniões sagradas, jurando lealdade sob a roda das estrelas. Contudo, o legado do julgamento persistia em ondas suaves. Rui Carvalho, agora em Porto, processou por difamação alegando perda de reputação. Ana defendeu com maestria, invocando o artigo 180 do Código Penal sobre calúnia, e ganhou, com sentença que o obrigava a desculpas públicas. Justiça inclui redenção, disse ela no fecho, olhando para ele com compaixão, não ódio, um gesto humanista, como o perdão nas crônicas de Fernão Lopes. Rui, quebrado, contactou-as meses depois. Perdi tudo por ambição. Desculpem. Sofia perdoou primeiro. Vai, reconstrói. Como nós fizemos. A traição de Teresa evoluiu para a aliança. Ela juntou-se à firma como consultora, canalizando casos de mulheres em abrigos de Faro. Erros são professores, disse num brinde com Moscatel de Setúbal. A rede de apoio crescia, um podcast de saudades narrado por Ana e Sofia, contando histórias de amores lésbicos em Portugal, da Duquesa de Bragança a ativistas modernas de Lisboa. O clímax emocional veio no primeiro aniversário da absolvição, uma cerimónia privada no padrão dos descobrimentos, ao entardecer, com o Tejo como testemunha. Vestidas em fatos leves de linho, Ana em azul como o céu de Sagres, Sofia em verde como as vinhas do Douro, trocaram votos sob o olhar de estátuas de navegadores. Tu és o meu novo mundo, disse Ana, voz embargada. E eu, a tua bússola, respondeu Sofia. Amigos e família cercavam-nas, Dona Isabel com rosário, Dona Luísa com rendas, Inês com bolos de arroz. Um fadista tocou Amor é a água que corre, e dançaram devagar, corpos próximos em harmonia casto, o mundo desfocando-se em paz. O futuro desabrochava humanamente, planos para adotar, talvez uma menina de Beja com olhos de avelã, viagens ao Brasil, terra de mães portuguesas um livro conjunto, azulejos do coração, misturando lei e arte. Não era conto de fadas, havia discussões sobre finanças, como arrozais em seca, e medos de envelhecer, como freiras em conventos vazios. Mas o amor, maduro como o vinho Tawny de 40 anos, sustentava-as. Numa manhã de inverno, em Belém, vendo os Jerónimos erguerem-se contra o céu cinzento, Ana sussurrou, obrigada por me salvares, no tribunal e todos os dias. Sofia sorriu, beijando-lhe a mão.
Nós nos salvamos mutuamente. Como Portugal, resiliente, apaixonado, eterno. E assim, entre o sal do mar e o doce da saudade, o seu amor tecia-se no tecido da nação um hino silencioso à humanidade, onde justiça e coração dançavam em uníssono.